Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, meus irmãos, para falar a palavra de Deus para o seu coração, no nome de Jesus Cristo. E, meus irmãos, como sempre, trazendo a palavra, meus irmãos, aleluia, com um teor missionário para nossas vidas, no nome poderoso de Jesus Cristo, tá certo? E se você ama missões, se inscreva nesse canal, meus irmãos, dê um like aí, compartilhe com mais alguém e vamos juntos, meus irmãos, levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis, tá certo? Hoje, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre três coisas que Deus faz, meus irmãos, né, na vida de um escolhido, tá certo? E eu tenho por base o livro do profeta Jeremias, o capítulo 1, que é muito conhecido de todos vocês, não é? É o chamado, a vocação, né? E o chamado do profeta Jeremias. O versículo número 2 diz assim: A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Versículo 4 diz: Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo. Versículo 9 diz: Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo 11 diz assim: Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém. Meus queridos e amados irmãos, como eu falei a princípio, eu quero falar rapidamente, né, já é tarde, a respeito de três coisas que Deus faz na vida do obreiro, do chamado. A primeira coisa que Deus faz está no versículo 2, no versículo 4. Deus faz ele ouvir a sua voz, isto é, o chamado escuta a voz de Deus. Deus fala com ele, louvado seja o nome do Senhor. E isso é fundamental na vida do escolhido, ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, meus irmãos, é claro que há que ir amadurecendo para aprender a discernir, meus irmãos, entre muitas vozes a voz de Deus, né? Jesus Cristo disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, não é? E a conhecem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, há que haver oração, comunhão com Deus para ouvir a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra no caso de Samuel, por exemplo? Samuel, ainda muito criança, no templo, servindo ao sacerdote ali. Naquela determinada noite, Deus chama Samuel e Samuel não entende. Mas Samuel tinha um coração disposto a obedecer. E foi até ali, e ali manda voltar. Até que, meus irmãos, pela terceira vez, Samuel, Eli entende perfeitamente que quem estava tratando de falar com o menino era exatamente Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Eli serviu de tutor para que Samuel pudesse exatamente entender e aprender a ouvir a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala de muitas maneiras, meus irmãos, mas a maior delas, claro, é a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, a maior revelação, e por meio dela nós podemos saber qual é a vontade de Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Mas Deus pode falar, meus irmãos, por meio do seu Espírito Santo, diretamente ao nosso homem interior, louvado seja Deus, ao nosso coração. Deus pode falar por profecia usando terceiros, né, para falar conosco, louvado seja Deus, e outros meios mais, e até mesmo algumas circunstâncias na nossa vida, meus amados irmãos, é Deus falando e ministrando, como no caso, por exemplo, né, que nós vemos de Jonas, que aquela tempestade estava exatamente Deus revelando sua desaprovação por ele estar fugindo do projeto dele. Louvado seja o nome de Jesus, tá certo? Então, primeira coisa que Deus faz, Deus fala com o escolhido. A segunda coisa, meus irmãos, está no versículo 9. Diz que a mão do Senhor vem e toca na boca do profeta e Deus lhe diz: Olha, estou colocando a minha palavra na tua boca, louvado seja Deus. Esse toque, meus irmãos, é um toque capacitador, é um toque transformador, louvado seja Deus. Lá no Salmo 144 tem um texto bem interessante, depois você pode ler, acho que no versículo 3,
que diz exatamente que quando Deus desce, toca o monte fumega, treme, aquela coisa toda, né? Ou seja, que o toque de Deus produz transformação. O toque de Deus, meus irmãos, gera virtude, poder, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui é o que capacita o profeta, louvado seja Deus. Queridos, devemos entender que precisamos do toque de Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, é o que nos capacita. Tudo o que nossa bagagem que tivermos é importante, porém, meus irmãos, o toque de Deus, a capacitação que vem de Deus é insubstituível para a vida do escolhido, louvado seja o nome do Senhor, tá certo? Porque vai ter ocasiões, meus irmãos, que existem coisas que nós não aprendemos no Instituto Bíblico, não aprendemos no Instituto Teológico, na escola teológica, não aprendemos, meus irmãos, em parte alguma, louvado seja, e vem pela capacitação direta de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Existem circunstâncias, situações, né? E nós precisamos, meus irmãos, da capacitação que vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor, tá certo? E a terceira coisa, meus irmãos, que Deus faz na vida do escolhido é dar-lhe uma visão, né? O versículo 11, Deus pergunta a ele, o que vê, Jeremias? Ele disse, eu vejo uma vara de amendoeira, e Deus diz, viste bem, louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe dá visão, bendito seja o nome do Senhor. Querido, Deus não manda ninguém, meus irmãos, sair como que sem direção, não. Deus é um Deus que dá visão, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ele escolhe, ele fala, ele capacita e ele lhe dá uma visão, louvado seja o nome do Senhor. E aqui a visão é exatamente de que Deus prima, Deus, aleluia, tem pressa em cumprir, aleluia, com a sua palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, aleluia, a visão, ela vem no coração, louvado seja Deus. Quando Deus me chamou, meus irmãos, para a obra missionária, eu era um menino, meus irmãos, estava começando, meus irmãos, na obra de Deus, como auxiliar do trabalho, servindo já na igreja, pregando o evangelho, e aquele fogo. E quando eu via, geralmente, o missionário dizia, olha, se você tem chamada para missão, você vai, porque Deus, ele coloca a chamada, ele lhe capacita, ele envia, louvado seja o nome do Senhor. E ficava aquela apreensão no coração, né? Mas hoje eu posso dizer a mesma coisa que aqueles missionários disseram. Se você tem chamada, saiba que Deus, ele vai falar com você, ele vai capacitar você e ele vai dar a visão, louvado seja Deus, para onde, aleluia, ele vai te guiar, ou a missão que ele vai designar para você realizar, tá certo? No nome poderoso de Jesus. Vamos seguir falando sobre isso aqui, como diz na Venezuela, tem muita malha que cortar, louvado seja Deus, mas fique com essa palavra nessa noite no nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.